Muito bem, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Momento muito especial, estou muito alegre, estou bastante apreensivo também com relação a esse curso. Superou toda e qualquer expectativa quando foi dado a oportunidade, ou quando começamos a conversar a respeito desse curso, que eu já havia uma vez ministrado para algumas pessoas lá da região 5 do Recife. Aí o pastor Valdemir pediu para ver se eu não posso repetir esse curso. Eu falei que sim, né? E aí, conversando também com o irmão Caio, lá de Brasília, da igreja do Gama, eles estavam conversando com os jovens para também poderem, né, receber esse curso. Então, deu certo, coincidiu. A princípio eu pensei, bem, vamos fazer pelo Zoom ou pelo Meet, umas 10 ou 15, talvez 20 pessoas, eu posso ver a cara de todos eles, mas no fim, como eu falei, superou toda e qualquer expectativa. Estamos com 150 pessoas inscritas. Eu quero realmente agradecer a cada um de vocês pela confiança, também pela expectativa, pelo interesse, pelo desejo de aprenderem um pouco mais a respeito da nossa história, a respeito da nossa teologia, entendermos um pouco a herança que nós recebemos a partir dos primeiros anabatistas, não somente deles, mas desde o início da história da igreja. Coisas que nós temos que sempre levar em consideração, levar isso a sério. Não podemos simplesmente negar a história, não podemos simplesmente achar que o que passou, passou, não interessa para hoje. Não, muito pelo contrário. Nós temos que olhar para trás, temos que ver como Deus agiu nos tempos passados. Os salmos estão cheios dessas citações, mencionando toda hora Deus fazendo o povo lembrar daquilo que ele havia feito com o seu povo, resgatando eles, operando milagres, e ao mesmo tempo quantas vezes o povo, cabeça dura, não aprendeu, e Deus diz, não sejam como os antepassados de vocês, olhem tudo o que eu fiz. Então, amados, nós temos que olhar para a história, temos que honrar aqueles que deram a sua vida por uma causa muito grande. Temos que aprender também com os erros acontecidos no passado para não repetir os mesmos. Temos que aprender com as coisas que foram boas, com as coisas que foram sucesso, para que isso nos sirva, né, de exemplo, assim como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, né, olhando para aqueles que deram a sua vida, portanto, né, nós rodeados de tão grande nuvem de testemunha, se referindo aos heróis da fé. O capítulo inteiro de Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Então nós temos que olhar esses heróis, ver como é que eles realmente superaram as dificuldades, as provações, como é que eles resistiram e que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Então, amados, eu estou muito realmente contente e grato a Deus por poder ministrar esse curso. Eu coloquei aqui, né, Seminário Menonita de Teologia. Para quem não sabe, a nossa Aliança Evangélica Menonita tem um seminário de teologia. Infelizmente, ele está bastante inativo. Nós temos um currículo, temos ele estruturado. São 3 anos, um curso básico, começando com Seja Obreiro Aprovado, que é o fundamental. Depois tem o intermediário, uma série de lições também sobre o anabatismo. Aí vem o avançado, que fala já um pouco mais sobre questões teológicas, fala um pouco sobre homilética, sobre hermenêutica e sobre a administração eclesiástica. Tivemos poucos alunos até hoje, a não ser aqueles que fizeram obreiro aprovado nas igrejas, e quando necessitam o semente, né, em nome da AM, pode então promover, aliás, pode providenciar esse certificado. É uma pena que nós, né, moramos tão longe, mas hoje com a tecnologia, claro, nós podemos fazer muita coisa. Quero agradecer também aos jovens. Temos agora uma diretoria nacional dos jovens da AM. Caio Fábio, lá da Igreja do Gama, é o presidente, e ele tem se empenhado, ele que moveu para que esse curso pudesse ser realizado e transmitido via YouTube. Quero agradecer também a minha equipe aqui na Igreja Menonita Ágape de Curitiba, a Jennifer, a Giovana, o Manuel, que estão aqui, estão já se empenhando há alguns dias para poder nos transmitir da melhor forma esse curso. Então, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Pena, né, como já falei, eu não poder ver o rosto de vocês, mas espero que aproveitem ao máximo este
curso. Lembrando também que alguns estão hoje assistindo, entraram nesse canal do YouTube, mas é necessário fazer a sua inscrição pelo link que já foi divulgado, para depois, no final, você poder receber um certificado também desse curso. Serão 9 lições, em torno de 1 hora a 1h30 cada semana. Daqui a pouco eu vou mostrar o cronograma, né? E aí eu espero que você consiga acompanhar isso aqui. As lições permanecerão gravadas, então, para quem não puder assistir agora, quem sabe mais tarde consiga assistir e assim acompanhar, né, esse curso todo, a riqueza desse curso. E antes de continuar, né, ou antes de começar propriamente dito, eu quero fazer uma oração, que Deus esteja nos guiando, nos orientando e também dando entendimento a cada um. Querido Pai eterno Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, podermos dar início a esse curso falando um pouco a respeito da história, da teologia anabatista, da onde se originaram os menonitas. Agradecer Deus pelo testemunho de homens e mulheres que permaneceram fiéis, firmes, deram a sua vida por uma causa, Senhor. Ó Deus, que tudo isso sirva de inspiração para nós. Dá-nos entendimento com relação à história como um todo, com relação à teologia e também, no final, com relação às questões práticas do dia a dia, para os tempos atuais, para os nossos dias, Senhor. Não somente olhar a história em si, mas o que aprendemos, o que podemos aplicar e de que forma nós podemos realmente interpretar e colocar isso em prática nos dias de hoje. Ajuda-nos nesse sentido, que a unção do Teu Santo Espírito esteja também sobre a minha vida para transmitir da melhor forma possível. Dá, Senhor, entendimento a cada um e todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos falar um pouco a respeito das nossas heranças, lembrando também que nós vamos ter o nosso Instituto de Pastores e Líderes aqui em Curitiba nos dias 5, 6 e 7 de abril. Já foi divulgado bastante no grupo do Menu News, onde estão todos os pastores registrados. Muitos já fizeram a sua inscrição. Quem ainda não fez, quem gostaria de participar, que é líder, converse lá com o seu pastor, participe dessa conferência, ela vai ser tremenda. O tema é Mosaico Menonita, explorando as nossas riquezas. E por que vai ser em Curitiba? Porque naquela semana estarão em Curitiba em torno de 60 pessoas que fazem parte das diferentes comissões do Congresso Mundial Menonita. E no sábado à noite, no dia 6, nós vamos ter um culto muito especial com todos esses representantes de muitas partes do mundo, junto com a liderança das igrejas aqui de Curitiba, da CUBIM, que são os irmãos menonitas, da AIMB, que são as igrejas menonitas de origem alemã. Então vai ser realmente um momento muito especial. Além do mais, estamos aí planejando, no sábado, a partir da metade da tarde, né, fazer um tour para conhecer um pouco as imediações aqui do bairro do Boqueirão, em Curitiba, conhecer um pouco a nossa faculdade Fidelis, conhecer a Praça da Colonização Menonita, conhecer talvez algumas igrejas, AMAs, e mostrar um pouco aí. Fica tudo muito próximo, questão de algumas quadras, né? E aí no final da tarde a gente vai se reunir na maior igreja menonita que nós temos aqui em Curitiba para esse evento do sábado à noite. E o tema do Congresso Mundial nesse ano é exatamente esse, falando a respeito do mosaico, fazendo parte do grande quadro de Deus. Somos tão diferentes, vivemos em países diferentes, temos culturas diferentes, costumes diferentes, mas nós temos uma só fé. E mesmo no Brasil somos tão diferentes muitas vezes. Temos 3 grupos menonitas no Brasil. O que é que nós podemos aprender uns com os outros? De que forma podemos nos fortalecer? Então pense bem nisso. Vai ser um instituto muito, muito bom, se Deus quiser, aqui em Curitiba. Vamos lá então, vamos começar a viajar um pouquinho. Quero fazer algumas perguntas iniciais aqui. Onde começa a história da igreja? Eu queria que você refletisse sobre cada uma dessas perguntas aqui. Onde começa a história da igreja? Como surge a igreja católica? Quais alguns motivos da reforma do século XVI? Qual a primeira ideia que surge quando você ouve a palavra anabatismo? O que é a igreja menonita?
qual o diferencial principal entre os menonitas e outros grupos religiosos? A última pergunta, qual a sua expectativa com relação a esse curso? Então, pense um pouco sobre isso aí, reflita. Nós queremos analisar tudo isso aqui. Queremos viajar um pouco e tentar responder essas perguntas ao longo dessas 9 lições, desses 9 encontros. O nosso programa /cronograma, deve ter colocado aqui. Então, a primeira lição vai ser sobre a história da igreja, do início até a reforma do século XVI. Vamos começar hoje com essa primeira lição. A segunda, a reforma radical, ou seja, o anabatismo, também no século XVI. Teologia anabatista. Qual é a nossa teologia? Desde o início. A igreja menonita. Grupos e migrações. Os menonitas no Brasil. A AM, a nossa Aliança Evangélica Menonita. Eu creio que vale a pena uma lição, falar um pouco da nossa história, da nossa AM, da nossa Aliança Evangélica Menonita. Eu tenho certeza que muitos têm bem pouco conhecimento como é que nós surgimos e como é que nós estamos hoje estruturados no Brasil, essa nossa grande família menonita. E no final nós vamos trabalhar os nossos 3 valores fundamentais, que são os valores trabalhados naquele livro de Palmer Becker, que fala a respeito do que é um cristão anabatista nos dias de hoje. Vamos falar do valor fundamental 1, valor fundamental 2 e valor fundamental 3. Observe que nós temos aqui todas as terças-feiras, com exceção entre a 7ª e a 8ª lição. Nós vamos pular uma semana, porque eu tenho um outro compromisso naquela terça-feira, então nós vamos pular uma semana e vamos terminar no final de abril, 30 de abril, se Deus quiser. Então nós terminamos com esse curso aqui. Muito bem, então vamos para a lição de hoje. Vamos começar aqui com a história da igreja desde o início até a reforma do século XVI. O início da igreja de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre Constantino, Agostinho, a Idade Média, o papado, doutrinas introduzidas no catolicismo, os pré-reformadores e os motivos da reforma do século XVI de Martinho Lutero. Então, isso aqui que nós queremos analisar um pouco hoje, queremos caminhar por isso aqui. É óbvio que numa hora e meia não dá para entrar muito em detalhes, mas é importante que você pelo menos tenha uma noção geral, de cada um desses itens que nós queremos abordar aqui agora. Então, vamos lá, o início da igreja. Quem começou a igreja? Óbvio, foi Jesus Cristo. Jesus, enquanto ele está aqui, ele prega que o reino de Deus está próximo, que ele começa a implantar o seu reino. Ele começa a mudar algumas características daquela época, mas é claro que não é ele quem funda a sua igreja diretamente. O que ele faz? Ele começa seu ministério recrutando um pequeno grupo de discípulos, a quem passa a ensinar o que significa viver o reino de Deus. Ele começa a recrutar 12 homens e começa a preparar eles. Jesus se concentra nesse ministério de preparar 12 homens para que eles deem continuidade. Ele ensina a respeito do Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 de Mateus, onde a grande multidão se reúne em torno dele, e os discípulos se aproximam, e Jesus então passa a ensiná-los aos seus discípulos, dizendo, bem-aventurados. E aí ele começa, Começa com as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças. Depois ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele continua caminhando e ele diz, não pensem que eu vim revogar a lei, os profetas, eu vim para cumprir. Depois ele continua dizendo, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, 6 vezes ele repete isso, e por aí afora. Ele nos ensina a orar, ensina a jejuar, ele nos ensina como lidar com o próximo, com as dificuldades e assim por diante. Nos ensina a oração do Pai Nosso. Então é isso que Jesus ensina. Jesus, ele vive
o que prega. Ele opera milagres e sempre valoriza os mais rejeitados. Isso aqui que é extremamente importante quando nós vamos entrar um pouco na história da igreja depois do século 4 e 5. Parece que as coisas se invertem, os valores começam a se inverter, mas Jesus ele sempre valoriza os mais rejeitados pela sociedade. Ele morre por nossa causa, mas ele ressuscita, ele não fica dentre os mortos. E o que acontece? A partir do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, aí sim Jesus começa a estabelecer a sua igreja por meio dos apóstolos, mais especificamente por meio de Pedro, que prega, e 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Essas pessoas passam a se reunir nas casas, no templo, todos os dias, perseverando no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações, todos os dias. A igreja começa a se expandir e, ao mesmo tempo, começam as perseguições. Quando a igreja começa a crescer, as perseguições começam. Durante 300 anos, a igreja sofre severas perseguições por terem um senhor diferente daquele senhor pregado pelo Império Romano. Para o Império Romano, César era considerado como um deus. Somente ele podia ser reverenciado, somente ele podia ser adorado. E agora tem aí um grupo de cristãos que tem um outro senhor, tem um outro Deus, e isso gera um ciúme muito grande, e aí eles começam a ser perseguidos, e durante 300 anos a igreja sofre essa perseguição. No final do primeiro século, no entanto, começam a se infiltrar heresias também na igreja. A igreja ela começa a perder o seu primeiro amor. A igreja vai crescendo, vai se expandindo em meio às perseguições, mas aos poucos as coisas começam a mudar. E aí nós olhamos no Apocalipse, nós temos já a partir do capítulo 2, quando Jesus manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas. E a primeira igreja para quem ele manda escrever a carta é justamente a igreja em Éfeso. E a repreensão que aquela igreja recebe é porque estava cheio de atividades, cheio de coisas malucas, mas haviam esquecido o primeiro amor. E Jesus deixa bem claro, arrependa-se, veja lá onde é que você caiu e volte, senão eu vou tirar o teu luzeiro. E aí vem a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as 7 igrejas que existiam naquela época na Ásia Menor, cada uma com a sua característica, cada um com o seu problema, com exceção da igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, são as únicas 2 que não recebem repreensão, as demais recebem uma severa repreensão. Os teólogos, analisando a história de cada uma daquelas igrejas e olhando hoje a história da igreja ao longo dos 2000 anos, também associam essas 7 igrejas, as características de cada uma delas, às 7 épocas da igreja ao longo da história. E hoje nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é a última igreja para quem Jesus se apresenta: eu sou o começo e o fim, eu sou o Amém. E depois disso, a gente sabe que Jesus virá. Então, vamos estar atentos a isso. Parece que nenhuma daquelas igrejas permaneceu fiel. Hoje, na Ásia Menor, que é a Turquia, nenhuma dessas igrejas está de pé. A única coisa que sobrou são ruínas. Eu, no ano de 2018, pude visitar algumas dessas... 2021, eu podia visitar algumas dessas localidades e hoje são apenas ruínas turísticas. Mas a igreja, infelizmente, não sobrou mais. Hoje, a Turquia é composta por 95% de muçulmanos. A partir do ano 313, no entanto, depois das perseguições, as perseguições elas cessam. Chega um imperador chamado Constantino e ele começa então, depois que as igrejas, depois de 300 anos sendo perseguida, um imperador romano chamado Constantino, ele olha para toda essa situação e ele se pergunta por que
os cristãos estão sendo perseguidos? Se eles não matam, eles não roubam, eles não querem mal de ninguém, só porque eles têm um outro Senhor. E diz a história que ele teve uma vez um sonho, ele ia para uma batalha, e no sonho ele viu uma cruz, e em nome dessa cruz ele iria ganhar ou vencer aquela batalha. E diz que aí ele se rendeu, aceitou Jesus, e aí ele começou a valorizar os cristãos. Se a conversão dele foi de fato autêntica ou não é muito questionada, porque no final da vida dele ainda mandou matar a própria mãe, mas talvez ele estava mais preocupado em ganhar aquela batalha. Mas a verdade é que os cristãos, a partir de então, começam a ter liberdade. Constantino ele foi imperador de 280 a 337. Em 313 param as perseguições, ele oficializa então o cristianismo e começa, a partir de então, o desvio da igreja. Uma vez a igreja deixando de ser perseguida, uma vez que a igreja não tem mais aquele valor de corpo de Cristo, ela começa a perder a sua espiritualidade e começa a decadência. A igreja começa a ser ligada ao Estado. Constantino, imperador, começa a se infiltrar na igreja, começa a mexer com os bispos para lá e para cá, e aí ele, junto com a igreja, começa a indicar os bispos da igreja. Ou seja, política e igreja começam a caminhar juntos, começa essa mescla política e religiosa. E começam o que então? Começam as construções de grandes templos. Até então, Constantino olhou e os cristãos não tinham lugar nenhum onde pudessem se reunir. Tiveram que se reunir muitas vezes em lugares bem escondidos no mato, nas catacumbas. Roma, por exemplo, Roma hoje tem catalogado mais ou menos 60 quilômetros de catacumbas. São túneis subterrâneos, até 3 andares, onde eram enterrados os mortos. E naqueles lugares, naqueles túneis, os cristãos se reuniam para poderem cultuar, escondido do povo, escondido da perseguição. Eu já estive em Roma, junto com minha esposa, estivemos lá uma vez e pudemos visitar uma parte daquelas catacumbas. Realmente é algo muito interessante você descer lá e andar naqueles túneis subterrâneos. E aí, o que Constantino faz? Ele agora começa a valorizar os cristãos e começa a construir lugares para eles poderem cultuar a Deus. Começa a construir grandes templos. Agora a atenção passa de corpo de Cristo para um templo. Hoje, quantas vezes, né, alguém diz, onde é que fica tal igreja? Eles dão um endereço. Muitas vezes a igreja está associada a um local, a um templo. Olha que igreja bonita, olha, né, em outras palavras, quando o templo é bonito, olha que igreja bonita. Se esquecem ou nós esquecemos muitas vezes que a igreja de fato somos nós, é o corpo de Cristo. O templo é apenas o lugar onde nós nos unimos. Mas a partir daquela época, a concentração maior não é mais com relação ao corpo de Cristo. A preocupação número 1 não é mais com a espiritualidade da igreja de Jesus Cristo. A preocupação agora é na construção dos templos. E Constantino começa a erguer templos e os seus sucessores, os imperadores seguintes, aí começa aquela cultura de construir templos e catedrais por toda a Europa. E Constantino então faz uma outra coisa. Ele olha, ele compara os cristãos daquela época com o povo de um modo geral. Ele diz, não dá isso aí. Daqui para frente todos vão ter que ser cristãos. Eu quero governar uma nação, um império, onde as pessoas sejam melhores, se respeitam mais, se amam mais, são menos bandidas, né, assim por diante. E ele começa a forçar, então, entre aspas, o cristianismo. Na realidade, ele começa a implantar não o cristianismo, mas ele começa a implantar o que é chamado de cristandade. Ele força as pessoas a se tornarem cristãos. E quem não se tornava cristão era perseguido. Agora, de repente, os anteriormente perseguidos passam a ser os perseguidores daqueles que não querem se associar ou ligar à igreja. E é isso, então, que começa a cair. E é claro que podemos imaginar, né, a decadência espiritual
da igreja a partir daquela época. Mas sempre houveram também homens tementes a Deus, homens que estavam percebendo a queda, ou seja, a decadência espiritual da igreja, e começaram a se preocupar também com isso, com a espiritualidade. Um deles é Agostinho, também chamado Padre Agostinho, o bispo de Hipona, na África, né? Que foi um dos pais da igreja, quem sabe o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Ele viveu do ano 354 até 430, ou seja, ele nasceu depois, né, do imperador Constantino ter falecido e vive praticamente até 100 anos depois da época de Constantino. E ele percebe essa queda da espiritualidade, ele começa então a se preocupar com algumas coisas. E algumas perspectivas diferentes, inclusive das dos primeiros discípulos, começam a aparecer. A ênfase maior agora passa a ser na morte de Cristo, ou seja, obter o perdão dos pecados, e não no ministério e num discipulado autêntico, discípulos de Jesus. O porquê disso? Como a espiritualidade da igreja começou a cair, como agora havia uma mescla de pessoas cristãs sinceras, mas havia muito mais pessoas que não eram de fato cristãos de coração, mas eram forçados a participar da igreja. Agostinho deixou claro que é impossível você separar o trigo do joio, é impossível você saber quem é cristão, quem não é cristão, no meio de toda essa, vou chamar isso aqui, no meio de toda essa muvuca, né? Mesmo aqueles que frequentavam a igreja. E ele então começa a dizer que é impossível nós vivermos realmente um autêntico discipulado. Nós temos que olhar muito para a morte de Cristo, que perdoa os nossos pecados. Isso é um fato, isso é verdade. E aí o credo dos apóstolos, ele começou a ter um grande destaque. A gente sabe que o credo dos apóstolos, ele nasceu na época ainda dos apóstolos. Eles estavam morrendo aos poucos, eles estavam preocupados: o que é que vai acontecer daqui para frente? Quem vai dar continuidade aos ensinamentos bíblicos, aos fundamentos, à palavra de Jesus, algumas coisas básicas. Livros naquela época era muito difícil, WhatsApp nem imaginar, né? Esses tempos atrás a minha neta perguntou: vô, como é que Jesus fazia sem celular? Hã? Então as crianças às vezes pensam: como é que faz? Hã? Então hoje nós olhamos para trás e imaginamos isso, mas na época não tinha nada disso. Um livro, né, na época também eram rolos, né, nem livros existiam, eram pergaminhos. Então, para resumir de uma forma, né, bem clara, os apóstolos, eles escreveram esse credo, e dentro desse credo a morte de Cristo então passou a ser o centro da fé. O centro da fé passa a ser o credo dos apóstolos. No credo dos apóstolos, a morte de Cristo, né, começa a ser o centro. E, para quem não sabe de cor, né, alguns talvez sabem, a Igreja Católica tem enfatizado bastante o credo, e eu creio que nós também deveríamos conhecer um pouco melhor, e até seria interessante se você soubesse de cor esse credo. Ele começa assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tá certo? Criador do céu e da terra, tá correto? Em Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor nosso, tá correto? Que foi concebido pelo Espírito Santo, não tem como negar, nascido da Virgem Maria, é óbvio. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao lugar dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal. A Igreja Católica coloca na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se você olhar com cuidado esse credo, o que ele coloca aqui? Desde a criação do mundo, desde Gênesis 1:1, desde o Deus Criador dos céus e da terra, e passa por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, ressuscitou, fala do Espírito Santo que foi enviado, e declara que crê na ressurreição do corpo e na vida eterna. É tremendo isso aí. E os cristãos na época eles eram ensinados a decorar isso. Aqui está a essência. Mas como eu falei, a ênfase agora desse credo foi
a morte de Jesus Cristo e não tanto o discipulado no seu dia a dia. Começa a Idade Média. A Idade Média começa depois de Agostinho, começa por volta do século V, né? Por volta de 476 e vai até 1453. Esse é o período da Idade Média, são 1000 anos. E também é considerado como a Era Negra da Igreja. São 1000 anos em que a Igreja começa a perder a sua espiritualidade. São 1000 anos de opressão e domínio hierárquico de cima para baixo do povo. A partir da tomada de Constantinopla, né, pelos otomanos, hoje os turcos, o Império Romano então deixa de existir, começa a deixar de existir, aliás, desde 400 e pouco, né? E a Idade Média então tem todo esse período. Originalmente a cidade fundada pelos gregos no século VII a.C. chamava-se Bizâncio. Os bizantinos moravam ali. O imperador Constantino, ele foi para lá e ele mudou o nome da cidade para Constantinopla, por causa do nome dele em 330 depois de Cristo. Atualmente essa cidade chama-se Istambul. Ela fica na Turquia e é a única cidade no mundo que metade dela fica na Europa e a outra metade fica na Ásia. É muito interessante. Aqui está uma foto de uma ponte bem grande que atravessa, aliás, que passa por cima do chamado Canal de Bósforo. Essa foto eu tirei, eu visitei Istambul e do lado de lá é a parte que está na Ásia e do lado de cá é a parte de Istambul que fica na Europa. E esse canal, na realidade, foi um canal muito questionado, foi, na realidade, divulgado quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque era o canal por onde saía toda a exportação de trigo produzido pela Ucrânia para o mundo todo praticamente, e a Rússia queria que a Turquia não permitisse mais a passagem dos navios granileiros por esse canal aqui. Mas, em todos os casos, esse canal está aí, né, e ele divide, então, Istambul hoje em duas partes. Construções enormes a gente consegue ver dos antigos califas, né, que moravam ali, riquíssimos, hoje transformados em hotéis de luxo, onde você paga a bagatela de $25 mil, talvez, por um pernoite. Aqui é a grande Basílica Santa Sofia, ou Águia Sofia, que foi construída a partir do ano 400 e pouco, com colunas de mármore de 180 toneladas trazidas de Israel para construir essa grande catedral. E aí a gente pode entender um pouquinho, né, o quanto se enfatizava e o quanto se gastava na construção desses grandes templos. Essas pedras aqui todas ainda, desde aquela época, desde o século V, aqui dá para reconhecer, né, quem é esse lindo casal aqui. Ao fundo, essa igreja. Aqui uma parte interna da igreja que depois foi tomada pelos muçulmanos, ela acabou se transformando finalmente numa mesquita muçulmana. Hoje eles voltaram a transformá-la num museu, tanto para cristãos como para muçulmanos. Grandes mosaicos aqui dentro, no piso, montado com milhares e milhares de pedrinhas, formando gravuras. Aqui tem um tanque feito, né, dentro de uma grande pedra. Então você pode imaginar uma pedra cavada, né? Cavado em um batistério dentro da igreja, de uma pedra. Bom, esse é só um exemplo. Começa a Idade Média. O período da Idade Média, também denominado, como falei, né, a Era Negra da Igreja. A instalação de poder, perseguições, cruzadas, impostos cobrados de cada membro da igreja, por isso a lei do batismo de crianças. Por que batizar crianças? Naquela época era o seguinte, a partir da Idade Média, cada igreja em toda a Europa tinha que pagar impostos sobre o número de membros que ela tinha. E quando vinham os fiscais, os cobradores, a primeira coisa que eles queriam ver era o livro do rol de membros daquela paróquia, digamos assim. E então, para forçar um número maior de membros e também para forçar a tal da cristianização, da cristandade,
começaram a batizar crianças. A criança não tem como dizer não, então eles acharam um texto, por pretexto, comparando com a circuncisão. Colossenses fala um pouco sobre isso, e começam então a batizar crianças, e assim ninguém escapa e o número de membros é maior, e obviamente o imposto cobrado passa a ser maior também. Começa a morte aos que se levantam contra a igreja. A igreja é a autoridade máxima, e a disciplina era muitas vezes por meio da excomunhão. Eles eram excluídos, às vezes presos, e conforme o caso, as pessoas simplesmente eram mortas em nome de Deus, porque se levantavam contra a igreja. E para os bispos, para as autoridades, a igreja era a autoridade máxima, e qualquer um que se levantava contra era considerado blasfêmia, portanto passível de morte. 1054 começa o cisma da igreja. Eu estou aqui só resumindo, já vamos ver alguns detalhes a mais, mas começa o cisma da igreja católica, ou seja, a igreja, a partir do ano 4300, começa a se estabelecer fortemente também em Constantinopla, e ao mesmo tempo a igreja vai se fortalecendo em Roma. E aí começa ao longo do tempo uma disputa dentro da igreja católica, alguns bispos querendo que a central da igreja fosse em Constantinopla, outros queriam que fosse em Roma, e começam a discutir, começam a brigar. Uma das questões era por causa do Espírito Santo, se o Espírito Santo é tanto de Deus como de Jesus, ou o Espírito Santo é de Jesus vindo de Deus, se ele não era Deus, e assim, de uma série de questões que então leva aquilo que é chamado de cisma ou racha dentro da Igreja Católica. E a partir de então começam a existir dois papas, um na Igreja Ortodoxa, que até hoje ainda existe, óbvio, né? A Igreja Ortodoxa ela é muito forte no Oriente da Europa, em toda a Rússia, na Ucrânia, na Grécia. O que prevalece ali é a Igreja Ortodoxa. Na Turquia são os muçulmanos, mas na Grécia nós visitamos uma ilha de Santorini, na Grécia, e temos uma sobrinha que vive lá, mostrou muitas das pequenas paróquias das igrejas ortodoxas, e ela disse que tem 365 paróquias, ou, entre aspas, templos, né, igrejas naquela ilha. 365. Apenas uma única não era ortodoxa. Então, na Romênia, na antiga Tchecoslováquia, a igreja ortodoxa é mais forte. Por isso, esse diferencial, né? As pessoas muitas vezes falam, os católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, como se ela fosse a única igreja correta. Depois da queda do Império Romano, não havia um governo centralizado, como já colocado, né? O que começa a surgir? O feudalismo. O que é o feudalismo? Os grandes donos de terras. Eles começam a dominar, eles começam a oprimir, eles começam a ser cada vez mais donos de grandes áreas. Os pequenos camponeses começam a perder as suas propriedades, e eles precisam trabalhar para os grandes proprietários. E esse também, como nós sabemos, foi o motivo na França da Grande Revolução, naquela época, quando os trabalhadores se levantaram contra os grandes feudais. Mas isso aí já começa então em toda a Europa, e aí começam então a se levantar os grandes donos, mas ao mesmo tempo nos locais menores começam a se levantar líderes locais. No feudalismo, toda a terra pertence ao rei, né? Principalmente ao rei, em primeiro lugar. E é ele quem manda. Ele arrenda a terra para os nobres, que a arrendam então para os camponeses. Então é assim que funcionava. É uma hierarquia. É do rei, o rei passa para os feudais, para os nobres, eles então passam para os pobres camponeses, e quem mais trabalha é quem mais sofre, e é o que tem menos comida na sua mesa. Toda a sociedade está hierarquizada. Pensavam em Deus como um rei feudal. E é isso que começa a ser implantado. E esse que é o grande mal. Quando se mistura política com igreja, quando se quer comparar um rei que manda numa nação ou no império, querer comparar ele como Deus,
Assim como Deus é soberano sobre todas as coisas, assim o rei também passa a ser soberano sobre todas as terras. Ele é um rei feudal, tem que ser obedecido, e as hierarquias começam a ser implantadas. Os nobres faziam um voto de ir à guerra quando o rei determinasse pagamento pelo arrendamento. Então, eles, pelas vantagens, eles iam à guerra e guerreavam contra aqueles que o rei queria que guerreassem. Isso levou, obviamente, a um certo nacionalismo também na Europa. Nacionalismo no sentido de se levantar contra outras nações. E aí começam as guerras entre as nações. E as condições, obviamente, de saúde, de vida, elas acabam melhorando um pouquinho por causa desse nacionalismo, por uma parte, valorizar muito o que é de um determinado império, tá? Isso, de alguma forma, melhora também as condições de muitas pessoas. Mas depois a influência do Estado na igreja, o poder, o domínio, começa também com essa hierarquização. O primeiro Papa é considerado por muitos como sendo Leão I, 440 a 461. Esse foi o primeiro Papa. A Igreja, então, católica começa a considerar este como sendo o primeiro Papa. Para a Igreja Católica, mais tarde, Pedro foi declarado como sendo o primeiro Papa, o pai da Igreja, mas não se tem registros de que Pedro alguma vez foi pastor ou líder da Igreja em Roma. Claro, Pedro passou os últimos anos da vida dele, passou em Roma, não tem nada registrado na Bíblia, mas a carta que ele escreve, provavelmente ele escreve a partir de Roma. Pela história, Pedro acaba sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, mas que ele foi pastor em Roma, disso nós não temos nenhuma notícia. O período mais sombrio e corrupto do papado foi nos séculos 9 a 11, ou seja, 200 a 300 anos foi o período mais corrupto dentro do papado. Famílias poderosas da Itália passaram a dominar o papado. Brigas pelo papado, campanhas e tudo que se possa imaginar. Voltando aqui a Pedro, a Igreja Católica no Concílio do Vaticano de 1870 afirma o seguinte: o santo e bendito Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, o pilar da fé e fundamento da Igreja Católica, vive e preside e julga até este dia, e sempre em seus sucessores, os bispos da Santa Sede de Roma, que foi fundada por ele e consagrada por seu sangue. Por isso, qualquer um que suceda a Pedro nesta sede, pela instituição do próprio Cristo, recebe a primazia de Pedro sobre toda a igreja. Bendito Pedro, não tem abandonado a direção da igreja. Olha só, quem é a cabeça da Igreja Católica? Dá para entender que é Pedro. Pedro tem a primazia. E todos os papas que sucederam Pedro, eles têm a total autoridade, ou seja, a mesma autoridade que Pedro tinha. Então, está aqui, foi extraído do livro O Seja Obreiro, na realidade faz parte do Concílio do Vaticano. Voltando um pouco aqui ao papado, a história revela que 1/3 dos papas daquele período, ou seja, daqueles 200, 300 anos, 1/3 foi morto de forma cruel. Alguns espancados até a morte, estrangulados, assassinado pelo sucessor, asfixiado por um sucessor, horrivelmente mutilado. E as maiores causas foram a pornocracia, que era uma prática que dominava a corte papal. A prostituição era algo, uma prática muito comum no papado. Papas exigindo um monte de coisas de prostitutas, inclusive que pagassem impostos. Inclusive tinha papa que exigiu que quando uma prostituta morresse, a metade dos seus bens fossem todos doados para o Vaticano. Então já dá para imaginar com que dinheiro, entre outras coisas, foi construído o Vaticano também. Em 897, um tal de Estevão, o Papa, ele convocou um concílio para julgar
Formosus, o seu predecessor, que já havia morto 9 meses atrás. O corpo foi exumado, colocado numa cadeira e condenado. Cortaram seus dedos e o arrastaram, né, pela cidade e jogaram num sepulcro comum. Por que num sepulcro comum? Quem já visitou o Vaticano sabe que lá estão os sepulcros, os caixões, ou seja, né, as esquifes, né, de todos os papas da história, né, com todo o luxo e toda a formosura e os nomes de cada um deles, com a coroa de ouro cravada ou com pedras de diamantes, estão ali para quem quiser visitar. Houve época em que havia 3 papas simultâneos, um em Roma, outro em Avignon, na França, e um terceiro em Pisa, na Itália. Então, você já pode imaginar a concorrência, né? Cada um dizendo que ele era o autêntico papa. Depois de papas fracos, Bonifácio III, em 1300, ele quer então dominar a Europa e ele então determina que os governantes devem obedecê-lo. Claro, Inglaterra e França, né, não concordaram. E aí começam grandes rivalidades. A situação perdurou até o final do século XI, quando se buscou uma reforma através de Gregório VII. O decreto do Papa, em 1075, afirmou que ninguém pode julgar o Papa. O Papa sozinho aponta e demite bispos. O Papa pode depor e nomear imperadores. Seu domínio estende sobre os reinos da terra. Os papas são automaticamente santos. Vocês devem beijar seus pés quando o encontram. Isso parece arrogante, né? Mas impediu que se tornassem marionetes nas mãos de poderosos. Então o Papa ele escreve um decreto dizendo que a autoridade máxima na igreja é o Papa. E ai daquele que se levantar contra ele, porque ele é santo. Até os imperadores tinham que beijar o pé do Papa. Existe uma história não, mas existe uma prática ainda hoje de beijar o pé do Papa. E eu já estive também na igreja, na Catedral de São Pedro, no Vaticano, e lá tem uma estátua de bronze de Pedro, que segundo a Igreja Católica é o primeiro Papa. E segundo a tradição, qualquer pessoa que beijar o pé direito daquela estátua de bronze de Pedro terá 1500 anos a menos de purgatório. E aquela fila era quase interminável, uma fila longa. Cada um que entrava beijava o pé direito do Papa, um em cima da barba do outro. E, pasmem, aquele pé já foi beijado tanto ao longo dos séculos, mesmo sendo uma estátua de bronze, o pé está gasto quase até a metade, já nem tem mais dedos. Eu vi isso pessoalmente, enquanto que o pé esquerdo está lá inteiro, bonito, de bronze, mas o pé direito já está gasto pela metade. Imagine, para gastar até a metade somente por meio de beijos, quantos já não foram ao longo dos séculos? Bem, isso é um pequeno detalhe só. Vamos lá, dar uma pequena olhada aqui com relação às doutrinas introduzidas no catolicismo. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Graças a Deus, a Igreja Católica hoje ela é bem diferente. A gente sabe disso. Em muitos países, a Igreja Católica leva o seu cristianismo muito a sério. Em muitos países, bem mais a sério do que no Brasil. Com muito menos sincretismo, com muito menos mescla com tantas coisas que nós vemos aqui, infelizmente. Então eu não estou condenando, não estou aqui, né, só querendo criticar. O que eu estou mostrando aqui é a realidade da história, o que a história mostra, para podermos entender de onde que surgiram tantas coisas. A gente sabe que muitas dessas aqui também já não são mais tão práticas hoje dentro da Igreja Católica. Mas vamos lá. 310, começa a reza pelos defuntos. 320, uso de velas. 375, culto aos santos.
416, batismo de crianças recém-nascidas. Começa em 416 e eu há pouco expliquei o porquê. 431, culto à Virgem Maria, e ela é considerada Mãe de Deus, Rainha dos Céus. Sabe onde? Num concílio na cidade de Éfeso. Por que na cidade de Éfeso? Porque quando Paulo esteve lá, o grande tumulto no grande templo de Éfeso, o povo gritava, né? Salve a Rainha dos Céus, salve a grande deusa dos Éfesos, ou dos Efésios, naquela época. A obrigatoriedade de beijar o pé do Papa está aqui em 503. Uso de água benta, canonização dos santos. 1054, cisma da Igreja Católica, surge a Igreja Ortodoxa. 1073, o celibato sacerdotal. A partir de então, os padres e bispos não podiam casar mais, até então podiam, né? 1184, instituição da Santa Inquisição. Começam a perseguir aqueles que eram contra a Igreja Católica, chamada de Santa Inquisição. Milhões de pessoas foram mortas em nome de Deus por causa dessa Inquisição. 1190 começa a venda das indulgências, ou seja, a venda literal da salvação. Você comprava a salvação com dinheiro, os mais nobres, os mais ricos podiam comprar a salvação para algumas gerações futuras, e essas pessoas ganhavam um diploma de salvação. Aí você olha e pensa que isso foi história daquela época. A nossa filha, ela fez um curso de editoração de vídeo, e alguns anos aqui em Curitiba, alguns anos atrás, ela fez a editoração de um vídeo da história de uma senhora de idade da Argentina. E aí levantaram toda a história daquela mulher em uma série de documentos, e um dia ela disse: pai, você não vai acreditar. Aquela mulher tem um diploma de salvação comprado por não sei quantas gerações anteriores, né, de um antecessor dela. Então, essa mulher tinha agora, há anos atrás ainda, um diploma de salvação, que eram, né, as indulgências. 1200, a substituição do pão pela hóstia. Dogma da transubstanciação. O que significa isso? A transubstanciação é a teoria de que no instante em que o pão, ou no caso agora a hóstia é ingerida, ela se transforma literalmente no corpo, aliás, na carne de Jesus, e o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus, no estômago do padre ou da pessoa que ingere. Então, para dizer que Cristo está literalmente dentro de nós por meio da ceia. E Cristo deixou tão claro, né? Faço isto em memória de mim. Mas a Igreja Católica prega isso. Aliás, lá para frente nós vamos ver que essa foi uma das grandes questões de Menno Simons, quando ele rompe, né? Ele não consegue admitir isso. Essa questão da ceia, ou seja, o dogma da transubstanciação. O que é um dogma? Dogma é uma teoria, foi algo que foi uma regra definida, ela não pode ser mudada. 1229, a proibição da leitura bíblica. Uau, o povo agora não podia mais ler a Bíblia. E qual o motivo de não poder mais ler a Bíblia? Porque aí o povo ia descobrir a verdade. E iriam perceber as barbaridades que a igreja estava realizando, e os desvios, os absurdos, né, as discrepâncias da igreja. Então é melhor que o povo não saiba a verdade. Então começou-se a proibir a leitura da Bíblia. Somente a partir de 1950, por aí, a Igreja Católica começa a divulgar novamente a leitura da Bíblia, a incentivar. E hoje, claro, nós sabemos que existem grandes editoras paulinas, existem Bíblias muito boas, a Bíblia de Jerusalém, teólogos católicos muito bons. Hoje é muito incentivado, obviamente, a leitura, mas eu volto a repetir, isso aqui foi história. E com isso, durante mais de 700, 800 anos, o povo foi proibido de ter acesso à palavra de Deus. 1316, a instituição da reza à Ave Maria. 1546, a introdução dos livros apócrifos,
que são os livros lá acrescentados no Antigo Testamento, que estão lá para quem quiser ler, não faz mal nenhum. Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, livro de Eclesiástico, livro de... Está lá alguns acréscimos ao livro de Esther, ao livro de Daniel, e assim por diante. Introdução, aliás, à infabilidade do Papa, em 1870, né? Mas antes o Papa já disse que ninguém pode se opor a ele, e aqui agora, 1870, o Papa ele é infalível, não comete erros. 1950, de repente, né, descobriram que Maria ela não foi enterrada, ela não morreu, mas ela foi assunta ao céu. Então se celebra a ascensão de Maria também, assim como Jesus, né, foi assunto ao céu. Muito bem, com tudo isso, o que acontece? Homens tementes a Deus dentro da própria Igreja Católica, eles vendo tudo aquilo, homens que estudavam a Bíblia no hebraico, no grego, no latim, né? A Bíblia era mais divulgada no latim naquela época, e eles querendo então trazer ou resgatar um pouco a espiritualidade novamente, eles começam a pregar. Valdo, os chamados valdenses na França, 1140, tentando resgatar a espiritualidade da igreja, ele começa a pregar, mas ele, ao longo do tempo, começa a ser perseguido e não tem como, acaba sendo morto, como todos os seus seguidores. Wycliffe, nascido em 1330 na Inglaterra, ele é o primeiro que começa a traduzir a Bíblia novamente para o inglês, para que o povo tenha acesso à palavra de Deus. Na época, como falei, a Bíblia só existia no latim e muitos não entendiam, e ele fazia questão que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, porque ela tinha sido proibida, e queria que o povo entendesse o que estava acontecendo. E ele dizia que a igreja deveria ser governada por representantes do povo de Deus e não pela hierarquia da igreja. E ele, na época, chamou o Papa de diabo, de anticristo. Podemos imaginar qual não foi o fim de Wycliffe com essa expressão. John Hus, nascido na Boêmia, 1371, na atual República Tcheca, ele também começou a pregar. Era um padre e começa a pregar contra a imoralidade do papado. Ele começa a se levantar contra, ele começa a pregar a espiritualidade da igreja. Ele foi excomungado e depois ele é convidado para vir para a cidade de Constança, na Suíça, e ele podia se redimir ali. Ele tinha alguém que podia defendê-lo, porque ele estava preso, e ele aceitou ir até lá. Os amigos falaram para ele, não vá, porque eles vão armar algo contra você, eles vão trair você, eles vão acabar matando você. Ele diz, não, eu não creio, eu vou até lá, eu vou me defender, eu vou defender o meu ponto de vista e vou ver se eu consigo convencê-los a respeito das verdades bíblicas. E ele vai então até Constança, e o que acontece? Ele é traído, ele é preso e ele é queimado vivo numa praça. E onde ele é queimado vivo, existe até hoje um memorial lá em Constância. Jerônimo Savonarola, 1452, um italiano, ele começa a pregar contra os males sociais, males eclesiásticos, males políticos, começa a pregar contra a estrutura da igreja, mas também ele não tem muito sucesso, obviamente. Aí Martinho Lutero, quero ver aqui, está aí. Martinho Lutero, um monge alemão, insatisfeito com as leis impostas pela Igreja Católica. Sabemos que Martinho Lutero ele sempre tinha muito medo do diabo. Ele tinha muito medo e, para fugir do medo do inferno, ele resolveu ser padre e ele foi ser um monge. Ele ficou ali dentro de um monastério e ali ele passou a ter uma vida de jejum, de oração, de castidade. O pai dele era um nobre na Alemanha, não gostou daquilo que o filho tinha feito, porque o filho tinha tudo para ser também um nobre, um sucessor do pai dele, mas ele abdicou de tudo aquilo, do nome, das riquezas,
porque ele tinha muito medo do inferno. E ele se torna padre mais tarde. Ele passa a ser padre na igreja ou na catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas ao longo dos anos, estudando a Bíblia, ele era muito um teólogo, ele era muito inteligente, muito estudado. Aos 18 anos já se formou como teólogo, aos 20 e poucos anos já tinha o título de doutor em teologia, entendia muito bem tanto o grego como o hebraico, como o latim, e incomodado com o que a Igreja Católica praticava, incomodado com o que ele tinha que pregar, sabendo que a maior parte, aliás, muitas coisas eram contrárias ao que a Bíblia ensina, pagamentos de impostos cobrados dos pobres, dos pequenos campesinos, ou seja, dos camponeses, que muitas vezes passavam fome, tinham que pagar impostos para a estrutura da igreja, pagamentos de promessas por parte de fiéis, ele próprio em Roma subindo os degraus de uma igreja de joelhos, os joelhos ali sangrando e todo mundo pagando promessas, e ele também, cada degrau rezando um Pai Nosso, rezando um Ave Maria, e de repente, a gente sabe da história, né? Ele se lembra de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e ele se levanta no meio daquilo, ele dá meia volta, e com isso também começa uma reviravolta na vida dele. Ele volta lá para Wittenberg, ele começa a tentar trazer de volta a espiritualidade da igreja, mas o ponto culminante foi com a venda das indulgências, quando um tal de Tetzel, um alemão, ia de cidade em cidade com o saquinho da oferta, com o gasofilácio nas mãos. Ele tinha a seguinte expressão: tão cedo as moedas caem no ofertório, tão rápido a alma pula para fora do purgatório. Então ele ia pregando isso. Você dá aqui tua oferta, paga para a alma de algum antepassado seu sair do purgatório. E além das vendas das indulgências, né, a venda da salvação. Martinho Lutero, claro, né, conhecendo a Bíblia, não encontrou resposta para tudo aquilo. Ele foi obviamente inspirado, né, por Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ele então escreve 95 teses. Essas 95 teses, elas são 95 itens que a Igreja Católica na época pregava, ensinava, mas que não tinham base bíblica nenhuma. 95, aí dá para imaginar. E Lutero, então, ele tinha as chamadas 5 solas, ou as 5 somentes. Não sabemos exatamente se esta é a ordem, né? Mas a primeira delas é somente a fé. Sola fide. Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo diz que o Evangelho de Deus é o poder da salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, né, e depois do gentio, né, porque nós vivemos de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somente a graça, sola gratia, Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somente Cristo, solo Christos, 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem que deu a sua vida em resgate por muitos. Então, somente Cristo. Só a Escritura, somente a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Solo dio glória, somente a Deus toda a glória, Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória, toda a honra, por amor da Tua graça e misericórdia, a Tua fidelidade. Romanos 11, 36, porque
por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, e a Ele seja toda a glória para todo sempre. Amém. Então essas são as 5 solas de Martinho Lutero. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. E Martinho Lutero deixou bem claro que a Escritura está acima de toda e qualquer autoridade papal. Nós temos que olhar a Escritura em primeiro lugar. E não é o que a igreja ensina, o que a igreja determina. Lutero, como Wycliffe, já 200 anos antes, deixou bem claro que o Papa não passa de um demônio, de um anticristo que está sentado naquele trono e que está lá dominando por meio do mal, oprimindo o povo. Então Lutero ele tinha críticas severas também, obviamente, contra o Papa. E o que acontece? Sabemos que ele foi, então, chamado para se retratar, ele não se tratou, ele foi excomungado. E uma vez excomungado, ele podia, então, ser morto por qualquer pessoa e aquilo não seria pecado nenhum. Aqui nós temos uma gravura onde Martinho Lutero, então, prega essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Essa é a Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. Essa foto eu tirei quando pude ir lá visitar, também esta aqui. Essa é a porta que está lá até hoje e tem uma grade na frente para que a porta permaneça preservada, né? E as ideias de Lutero, falando um pouquinho de Lutero, Lutero, depois que ele foi excomungado, ele foi, entre aspas, sequestrado pelos amigos, por um grupo de amigos dele. Ele foi levado para um outro castelo chamado Wartburg, ou seja, ali ele foi... ali ele ficou 2 anos e estava ali escondido, ninguém sabia que ele estava ali, e lá então ele tinha tempo para começar a traduzir a Bíblia, a palavra de Deus. Ele começa com o Novo Testamento e depois ele vai para o Antigo Testamento. Ele traduz a Bíblia para o alemão, para que o povo alemão pudesse ter acesso à palavra de Deus. E assim, com a tradução da Bíblia, com a tradução do Novo Testamento, com os líderes das igrejas começando a ler as Escrituras e começando a descobrir as verdades, já podemos imaginar, né, o que aconteceu na sequência. Desencadeou-se, a partir de então, uma série de reformas. Vem a reforma, né, da igreja na Suíça, chega depois Constantino na França e assim por diante. E aí começam, né, os movimentos da reforma já na sequência de Lutero, e nós vamos aí, a partir da próxima lição, nós vamos falar um pouco também da igreja reformada na Suíça e quando então também surgem os anabatistas, graças a terem em suas mãos a palavra de Deus. E Lutero, então, ele dá essa ênfase na palavra de Deus. Lutero, depois de ter sido solto, claro, ele teve também bastante sucesso na Alemanha. Ele começa a implantar a igreja, que é chamada de igreja protestante, porque consideraram que ela protestava contra a igreja oficial, mas ele teve um relativo sucesso na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha já estava totalmente desgostosa de pagar tanto imposto e, por meio das igrejas, mandar tanto imposto para Roma, e eles queriam ser mais autônomos, eles queriam dominar mais a região deles. Então dá para entender, né, o porquê que Lutero teve bastante sucesso na Alemanha de introduzir a reforma e eles passaram então a serem chamados de protestantes. Mas apesar das grandes coisas que Lutero fez, e não dá para negar, não podemos negar esse grande reformador, considerando a época, considerando as condições, considerando as circunstâncias, considerando os perigos, não podemos negar o grande trabalho que Lutero fez. No entanto, Lutero teve algumas ideias das quais nós discordamos. E a partir da semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma delas, Lutero ele era muito simpatizante de Agostinho, de Padre Agostinho. E lembro que eu falei
que Agostinho ele enfatizava muito a morte de Cristo. Ou seja, não temos como, né, separar o joio do trigo. Assim como nós não podemos viver uma vida de santidade como Jesus pede. Não tem como você viver o que o Sermão do Monte prega. Então, se você peca, entre aspas, em outras palavras, né, conforte-se, dependa da morte de Cristo, dependa da graça, né, confesse os seus pecados. E por isso também foram introduzidos, né, essas confissões, que são os sacramentos da Igreja Católica. Um deles é a missa, é a confissão dos pecados. Uma vez que você confessa os teus pecados, aí você recebe lá uma penitência, reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, então aquele pecado já foi, né, vai em frente, segue em frente. Nós temos hoje, por exemplo, acabamos de passar aí o período de Carnaval. O que é o que é a quarta-feira de cinzas? É algo histórico. Carnaval, o que significa? Vale a carne. Em outras palavras, solte a franga, faça o que der na cabeça, faça aquilo que a tua carne deseja, né? Libere tudo aquilo que está preso lá dentro, viva aí alguns dias, né? Viva e divirta-se. E depois, na quarta-feira, você vai lá, pede perdão, joga um pouco de cinza na cabeça e a vida continua. Tá? E aí vem a quarentena, 40 dias sem comer carne, come peixe, um período de penitência também, em outras palavras, até a ressurreição de Jesus. Muito bem. Algumas pessoas, mesmo na Igreja Católica, também já não praticam mais isso, e muitos sabem que não é bem assim também. Mas é de lá que vem toda essa ideia, de que eu não consigo viver sem pecado, então eu vou me conformar e vou clamar por misericórdia. Concordava, né, com muitas ideias de Agostinho e manteve algumas tradições da igreja, tais como batismo de criança. No começo, Martinho Lutero achou que poderia batizar adultos, mas Martinho Lutero também tinha, digamos assim, uma certa dívida, ou ele estava de alguma forma preso com muitas das autoridades governamentais. E se agora ele deixasse de lado completamente, né, o batismo de crianças, ele teria problemas. Ele manteve o batismo de crianças. Ele manteve uma igreja ligada ao Estado, uma igreja oficial, uma igreja onde o Estado tem um certo poder dominante. Na Alemanha, até hoje, nós sabemos que existem duas igrejas oficiais. Existe a igreja católica e a igreja chamada evangélica. Se você, é o meu caso, por exemplo, eu em 1990, eu trabalhei um ano na Alemanha, numa universidade, numa escola tecnológica, e no meu salário eu tive que escolher entre, estava lá, a pergunta, católico ou evangélico? Eu coloquei evangélico, né? E quando veio o meu primeiro olerite, estava lá descontado de imposto de igreja. Daí eu perguntei para os meus colegas, o que é isso? Não, você não colocou lá a opção de igreja? Sim. Então, esse é o imposto que vai para manutenção das igrejas evangélicas, ou seja, luteranas, que são oficiais na Alemanha, né, para manutenção delas. Digo, eu sou evangélico, mas não sou luterano. Ah, então você é igreja evangélica livre. Isso. Então você vai ter que entrar lá no departamento público, vai ter que entrar com processo, um requerimento dizendo que você não é de nenhuma das duas igrejas, aí não é descontado esse imposto do seu salário. É tipo imposto de renda. Então foi o que eu fiz. Então, até hoje a igreja, aliás, a Alemanha, né, ela tem essas duas igrejas ligadas ao Estado de alguma forma. E nós sabemos que, infelizmente, na Alemanha, as igrejas estão numa situação cada vez pior. Muitos templos hoje sobrevivem por causa do turismo. As pessoas entram, dão suas ofertas, em algumas você paga uma entrada para apreciar a engenharia, a arquitetura, os grandes mosaicos, os vitrais, as torres, os sinos e assim por diante. Mas em termos de membros, Corpo de Cristo, infelizmente tem muito pouco. Eu li essa semana, ou foi semana passada, no jornal da UOL,
que só no ano passado foram 500 e poucas igrejas que foram declaradas fechadas. Algumas menores estão sendo derrubadas e se constroem outra coisa. Igrejas mais tradicionais, mais antigas, com mais de 100 ou 200 anos, que fazem parte, quem sabe, da arquitetura ou do cartão postal da cidade, elas são desconsagradas. Eu achei impressionante essa palavra, desconsagradas. Claro que uma vez uma igreja, um templo que é construído, ele é consagrado. E nós temos essa prática. Eu creio que mesmo entre nós, pelo menos aqui a nossa igreja local, quando nós entramos, quando nós inauguramos, nós consagramos este templo a Deus, para nos reunirmos aqui, para termos culto, e essa é a casa de Deus onde nós nos reunimos. Então ela é consagrada. O que é desconsagrar? Eles têm lá sei lá se é um ritual ou não, mas oficializam de que agora não é mais um templo para a igreja ou para o povo de Deus se reunir. Agora o imóvel será vendido para alguém que queira colocar um outro tipo de comércio. Uma academia de ginástica, um restaurante, talvez uma loja de artesanato e assim por diante. Então só no ano passado foram mais de 500 na Alemanha. Infelizmente. Por quê? Porque o povo cristão está cada vez menos. É a triste realidade. Martinho Lutero, ele manteve, né, uma obediência irrestrita ao Estado, ou seja, guerras. É outro ponto de divergência que nós temos. Lutero diz que a autoridade máxima é o Estado. Romanos 13:1 deixa bem claro que toda a autoridade foi instituída por Deus e nós temos que nos sujeitar às autoridades. E Lutero, ele defendia o seguinte: se o meu governo, o meu Estado me manda para a guerra, eu vou para a guerra e eu vou matar outras pessoas, nem que forem cristãos. Então, essa era a ideia de Lutero, essa ele defendia. E, claro, os anabatistas, eles não concordam com isso. Se nós olharmos a palavra de Deus, a Bíblia, quando Pedro e João são levados diante do Sinédrio, eles foram proibidos de pregar naquele nome que eles chamavam aquele nome de Jesus. Pedro e João perguntam ao Sinédrio: a quem é mais importante obedecer? A Deus ou aos homens? Então, quando a lei dos homens ultrapassa a lei de Deus, nós temos que valorizar a lei de Deus, priorizar ela. Mas Lutero tinha uma concepção um pouco diferente. Ele olhava mais para a graça e a misericórdia de Jesus, a sua morte, que era a linha teológica de Agostinho, do que para uma vida de discipulado, ou seja, seguir os passos de Jesus no dia a dia. E esse é o grande diferencial que nós temos com relação às ideias, né, de Lutero. Como eu falei antes, Lutero foi um grande reformador. Não fosse ele, não fosse a tradução da palavra de Deus para a língua alemã na época, não fosse a grande coragem dele, não fosse um homem de Deus que realmente levou muito a sério, ou porque ele manteve algumas ideias das quais nós divergimos, não podemos, né, não posso afirmar aqui, mas ele é um homem que, enquanto ele estava no castelo de Wittenberg, ali isolado, sozinho, 2 anos, traduzindo a Bíblia, ele, uma noite, diz a história, um livro que eu li, ele estava dormindo e, de repente, ele sentiu alguém sentar na cama dele. Ele estava virado para o lado da parede e ele percebeu que alguém nas costas dele sentou na cama. Aí ele pensou: quem que entrou aqui, né? Ele se vira para ver quem estava sentado ali. E lá estava o próprio capeta encarnado, sentado, querendo amedrontar Lutero, querendo desviá-lo da tradução da Bíblia. E Lutero olha para ele e diz: é você que está aí? E se vira para o outro lado e continua dormindo. Essa foi a transformação da vida de Lutero. Lembrando que ele foi para um mosteiro, ele foi ser monge, porque ele tinha muito medo do inferno, medo do diabo.
E quando ele chega no final, ele olha para o capeta e diz: é você? Então eu não dou bola para você. Na sala onde ele traduzia a Bíblia, até hoje tem a marca, também pude visitar aquela salinha, e onde um dia ele estava traduzindo a Bíblia e o diabo aparecia para ele para intimidá-lo, né, para amedrontá-lo, para não continuar na tradução, porque o diabo sabia que a partir do instante que o povo conhecesse a verdade, muitos seriam libertos. O que disse Jesus em João capítulo 8? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E chegou uma hora que Lutero ficou tão bravo que ele pegou o tinteiro, largou, né, em cima do diabo, mas é óbvio que o tinteiro se espatifou contra aquela parede e aquela marca de tinta ficou ali por alguns séculos, até que turistas entravam ali curiosos e começavam com a unha, com um canivete, arrancar um pequeno pedaço fora daquele concreto, daquela parede, para levar aquela marca daquela tinta embora. Hoje você só vê um rombo naquela parede e hoje eles colocaram ali, né, uma divisória que ninguém podia avançar até aquela parede, mas a marca está lá até hoje, que eu também pude ver. Então nós sabemos que Lutero ele lutou bastante contra o diabo, mas ele foi um homem corajoso, que conseguiu traduzir a palavra de Deus. E ela então desencadeou uma série de outras reformas. Foi um homem que tinha medo do inferno, mas no final da vida ele não tinha mais medo nenhum, mesmo o próprio diabo aparecendo a ele. Com relação às ideias dele, nós vamos então, a partir da próxima lição, nós vamos então conversar um pouco mais. E com isso nós terminamos essa apresentação de hoje, nessa primeira parte, terminando aí com até a reforma de Lutero. Claro que muitas outras coisas podiam ser mencionadas, citadas, mas uma pincelada por cima, algumas ideias gerais. Se você guardou algumas coisas, essa apresentação vai ficar gravada. Eu também posso disponibilizar em PDF essa apresentação para você. Tá bom, amados? Deus abençoe vocês. E agora, me parece que foi aberto aí para algumas perguntas. O chat, se alguém mandou alguma pergunta, podemos dar uma olhada, posso tentar responder. A princípio seria disponibilizado, né? Aliás, seriam respondidas 5 perguntas para não prolongarmos demais. Por enquanto não tem pergunta. Então, ou mais ou menos entenderam alguma coisa, ou mais ou menos não entenderam nada. Não sei. É claro que com toda essa história, para quem talvez não está muito familiarizado com a história, muito disso aqui foi novidade, então talvez não tenha muita dúvida, muita pergunta. Tudo bem? Amados, então, como não tem perguntas, quero mais uma vez agradecer a todos que estão aí, participaram. Como falei, gostaria de ver o rosto de cada um, mas não dá. Mas eu tenho a lista de quem se inscreveu, de quais igrejas e regiões. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite de descanso e até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem nós vamos começar, vamos falar um pouco do movimento Anabatista. Esteja preparado para a semana que vem. Deus te abençoe. Um beijo no coração.